Olá pessoal, 23 de maio de 2024, estamos iniciando mais um Lucas Dill Podcast, um programa que visa trazer fatos políticos, sociais, culturais, históricos. E hoje nós vamos falar para um tema que eu considero muito importante, muito caro para mim, que é sobre a imigração alemã, os 200 anos da imigração alemã. E comigo temos aqui o doutor Roberto Radins, um querido amigo, professor da Universidade de Caxias do Sul, mas ele é coordenador do programa de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul. Então, desde já, te dar as boas-vindas, obrigado pela tua presença. Vamos falar sobre esse tema tão importante para nós gaúchos também. Oi, Lucas, obrigado pelo convite. O convite ele se recobre de importância porque nós estamos agora por comemorar esses 200 anos da chegada, dos imigrantes alemães a partir de São Leopoldo, né? O mês de julho, então, ele é um mês bem especial para esse tema, né? Muito importante. Mas, professor Radins, eu queria, antes da gente entrar no tema propriamente dito da imigração, gostaria que tu se apresentasse, né? Dissesse onde nasceste e teu vínculo com Caxias do Sul, com a universidade e com o curso de História também. Muito bem. Bom, talvez eu possa começar exatamente colocando o meu vínculo com o tema, né, da imigração alemã. E ele faz relação, né, com a minha vivência desde a infância, né? Histórico familiar. Isso, né? Eu sou natural de uma pequena cidade que foi devastada parcialmente agora com as enchentes, que é Candelária, uma cidade que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul, muito próximo a Santa Cruz, né? Certo. E é uma cidade que tem uma presença, né, da imigração muito forte, né? Ela fez parte de um circuito de imigração que a gente define como imigração particular, né? Santa Cruz foi uma imigração provincial e Candelária, a partir de 1862, começou a receber imigrantes, né? E essa marca está muito presente. Então, é dessa perspectiva, né, que eu me aproximo do tema da imigração, né? E em Candelária, eu vivi, né, até a época de cursar o segundo grau, né? Então, tive toda uma formação, num primeiro momento pequeno camponesa, morava com meus avós numa pequena unidade produtiva de 14 hectares, plantando tabaco, enfim, né? E depois, quando chegou a hora de cursar já o segundo grau, eu optei por seguir em direção a São Leopoldo, né? E O berço da imigração. Essa perspectiva da imigração alemã, né, estabelece também uma outra interface com o campo religioso, né? É sabido de todos que os imigrantes que vieram, né, daquilo que nós vamos chamar mais tarde de Alemanha, né, estavam divididos em dois grandes grupos religiosos, né? Católicos e protestantes luteranos, né? Então eu tenho uma relação com o protestantismo, né? Essa é uma relação familiar, enfim. E aí eu optei, em dado momento, por cursar teologia em São Leopoldo. São Leopoldo, sim. E antes de cursar a faculdade, né, eu fiz magistério como uma preparação, né? E depois eu fiz teologia por 5 anos em São Leopoldo, né? E dali eu acabei vindo para Caxias numa experiência curta para trabalhar numa comunidade luterana aqui, né? Uma recém-formada comunidade luterana no bairro Panassolo, né? E então a minha relação com Caxias tem a ver com, né, essa estada, né, numa comunidade por 4 anos, né, numa comunidade luterana. Certo. Depois eu acabei seguindo outros caminhos, né? Simultaneamente à teologia eu fiz história, né, na FAPA em Porto Alegre, então fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. E aí depois dessa experiência aqui de Caxias, eu fiz mestrado na PUC, em Porto Alegre, no começo dos anos 90. Mestrado na PUC. Na PUC, né? E depois que eu terminei o mestrado, eu fiz concurso, na época havia concurso para a Universidade aqui de Caxias do Sul, ao mesmo tempo fiz concurso para a Universidade de Santa Cruz do Sul, né? E aí eu ingressei nas 2 universidades e por 25 anos
eu dividia minhas atividades laborais entre as duas, né, universidades. Que corrida. Trabalhava aqui de segunda até quinta ao meio-dia, daí me deslocava para lá, são 160 quilômetros, né? E trabalhava quinta e sexta lá, né? E nesse inteirinho aí eu fiz o doutorado na virada do milênio, né, de 99 até 2003. E nessa pesquisa, né, do mestrado e do doutorado, o tema da imigração sempre me acompanhou, né? O tema da imigração e a questão relacionada à religiosidade, né? As minhas pesquisas de formação, né, são em torno da importância do luteranismo na constituição da imigração, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E é importante também o luteranismo na própria questão da educação, né? Que temos o Instituto Concórdia, a própria UBRA, né? A Universidade Luterana, enfim, né? Sempre foi o legado também dos isso remonta ao próprio Lutero, né? Isso. Lutero, de primeira hora, percebeu a importância da educação. Ele tem muitos escritos, muitas reflexões sobre o tema da educação, né? E isso acabou sendo, né, uma marca registrada do luteranismo, né? Ao lado de uma igreja, não raro, né? Nós vamos ter uma escola, né? Sim. E é uma marca, né? No tempo da imigração, essa escola era, por vezes, regida, né, pelo próprio pastor da comunidade. Uma relação umbilical aí entre esses dois temas, né? Exatamente. Mas entrando no tema propriamente dito, na questão da imigração, nós temos a data, vamos dizer assim, base, que é 25 de julho de 1824. Então, quando os primeiros imigrantes que chegaram ali na feitoria do Linho Cânhamo, ali, né, que hoje é São Leopoldo, a cidade de São Leopoldo. Mas é importante a gente falar também e contextualizar antes da imigração, aqueles momentos que antecederam a imigração. E que a gente pode até falar que um dos fatos históricos é a própria independência do Brasil, em 1822, né? O vínculo que Dom Pedro tinha também com Leopoldina e a situação da Europa, né? A situação da Europa é uma situação de mudança, né? É um período de revolução, né? Nós estamos aí no contexto da Revolução Industrial, né? O capitalismo está avançando fortemente sobre as áreas agrícolas, né? Está se superando nesse período integralmente as antigas relações feudais, né, que haviam, né? Em algumas regiões ainda vão permanecer por um pouco mais de tempo, né? Então esse avanço do capitalismo ele vai gerar um excedente populacional, né, que as fábricas não conseguem absorver toda a mão de obra, né? Os camponeses também estão deixando as áreas rurais, os latifúndios, né, para virem para a cidade. Então há uma espécie de pressão social, uma pressão demográfica, né? E essa, entre outras, né, vai ser escoada para o processo de imigração ao longo do século XIX e século XX, né? A maioria, né, das pessoas que embarcaram nessa empresa da imigração para a Argentina, para os Estados Unidos para São Paulo, fortemente, e também para as regiões do Sul. Espírito Santo, Bahia tem imigração alemã, é um pouco estranho isso, mas há uma imigração interessante lá. Então, essas pessoas elas estavam numa condição socioeconômica de miserabilidade, de falta de expectativa, né? E a imigração vai aparecer, então, como uma possibilidade. As pessoas com muitos receios, com muitos medos, com muita falta de informação, né? As pessoas vão ser agenciadas e convencidas a virem para cá, a vir para o Brasil. E o caso do Brasil, né, tá bem posto, né? É um momento específico, né? A independência tá nesse contexto, né? Dom Pedro, a princesa austríaca, né? Algumas experiências já, inclusive, antecederam, né? Nova Friburgo, Petrópolis, né? Já foram experiências que um pouco já tinham essa ideia de trazer um pouco de
branquitude, né, por mais preconceituoso que isso possa parecer, né, por um país que era formado majoritariamente, né, por pessoas que tinham contatos interétnicos, né, mestiços, negros, indígenas, portugueses, espanhóis, enfim, né. Então há uma questão, né, no caso ali das cidades próximas do Rio de Janeiro, da corte, de trazer o branqueamento, né? O caso de São Leopoldo, né, não vai entrar exatamente nesse contexto. São Leopoldo vai ser uma colônia que objetivava fornecer produtos para Porto Alegre, né? Então ela vai ser uma área agrícola, né? Que era raro no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, desse período, era uma região voltada quase que exclusivamente para a produção do gado, o charque, né? A estância, né? A mão de obra escrava. E também para povoar também. E para povoar que era uma região estratégica aqui próximo também do Uruguai, da Argentina. Isso, né? E depois, quando a gente percebe o mapa da ocupação, a gente vê isso mais claramente ainda, né? As regiões dos vales, por exemplo, que vão ser ocupadas, né? Elas também são ocupadas, né, com esse objetivo, com esse intuito de garantir essa posse de terra ao governo imperial. Então, um pouco o contexto, né, é esse, né? Do inicial da imigração. E que quando a gente olha, passo de volta, quando a gente olha esse movimento a partir de São Leopoldo em direção ao centro do estado, a gente percebe uma espécie de barreira humana, né? Aqueles, né, que também vinham para a região do Pampa com o objetivo de roubar gado. Né? Então, essa barreira, né, essa ocupação tem essa função. Dessas cidades que eram aldeias que foram se transformando posteriormente em cidades. Mas antes tu falava, né, desse excedente da produção lá e a desesperança, né, a miséria, né? Eu fico imaginando naquela época, né, essa notícia, né, chegando e a preocupação deles, poxa, sair da Alemanha, na época não era Alemanha, né? Era o Império Austro-Húngaro, né? Importante a gente dizer que a Alemanha ela se unificou em 1871. Isso, né? Então a imigração iniciou em 1824, então bem antes, vamos dizer assim, da unificação lá da Alemanha. Então tinha cidades-estados, né? Cada cidade, e uma das questões era que não eram imigrantes da mesma região. Sim. A exemplo da imigração italiana aqui, que a gente vê que eminentemente do norte da Itália, ali não, eram de diversas localidades, né, cada um com a sua cultura, com o seu dialeto, né, da sua região. Então era do norte, do sul, do centro, enfim, que vieram para cá. Mas eu ficava imagina também o desespero daquele pessoal sair, porque hoje a gente fala, claro, né, com um olhar atual, né, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Austrália, eu vou para a Europa morar, é uma coisa. Agora, eles eram um caminho sem volta, era tipo, vai e nunca mais volta, né? E com muito pouca informação. Né? Eu digo, para onde é que eu tô indo, né? Eu vou chegar lá, o que vai ter? Não tem nada, né? E informações que eles tinham também, às vezes, não convergiam, né? Dizer, animais jamais vistos, né? Então, quando eles chegam, né? Quando eles chegam nas áreas coloniais específicas, né? Normalmente eles eram acolhidos num primeiro momento num barracão, né? Uma espécie de escritório, mas muito rudimentar, né? Onde passavam talvez uma noite, 2 noites, né? E depois disso, né, o agrimensor, o responsável, né, conduzia até onde era o lote deles, né, que era uma grande parte uma floresta, né? Sim, e dizia, essa terra é tua. Né? Vai lá. Eu tive contato em minha pesquisa do doutorado com relatos que foram publicados na Alemanha, né? De uma revista que tratava sobre imigração, né? E aí ela publicava cartas, né? E essas cartas cortam o coração, né? Quando refletem o desespero das pessoas com esse primeiro momento, né? O choro, né? Enfim, quer dizer, isso tudo a saudade, a saudade, né? Tudo isso fez parte da constituição, né? Dessa população,
tá? Que no primeiro momento, de fato, viveu situações muito, muito difíceis. Né? Muito difíceis, né? Mas talvez seja interessante colocar isso que tu estavas dizendo, né? Há uma diversidade, né? Uma diversidade regional, Isso. há uma diversidade cultural, há uma diversidade linguística, dialetal, né? Então, isso também está nesse jogo, né? Então, para cá, né? Para São Leopoldo, depois para Santa Cruz, Lajeado, enfim, né? O que a gente vai ter? Nós não vamos ter colonos vindos de um só lugar, né? Eles vêm de vários lugares. Né? E isso também ajuda a gente a compreender as diferenças religiosas, porque nas mesmas comunidades instaladas, nós vamos ter católicos, nós vamos ter protestantes, Luteranos, né? Então, esse quadro. Né? E essa é a época que politicamente, né, essa região que a gente depois vai chamar de Alemanha, bem mais tarde, né? Era conhecida como Confederação, uma confederação germânica. E aí... Por isso que a gente sempre fala imigração alemã, mas o correto seria dizer a imigração germânica, né? O povo germânico, né? Que veio... hoje, claro, a gente fala que a Alemanha se unificou depois, porque até se nós pudéssemos voltar no tempo, chegar lá em 1824 e perguntar para um daqueles imigrantes que estavam chegando ali, perguntar, tu está vindo da onde? O que tu é? Ele não ia dizer, eu sou um alemão, né? Ele ia dizer, eu sou bávaro, eu sou da Bavária, sei lá, eu sou da Saxônia, eu sou da Pomerânia, né? Ele tinha a sua região. Atualmente, a Alemanha, ela possui 16 estados e cada estado tem o seu dialeto. Né? Então, eles conseguem se identificar, por exemplo, se tu é do norte, se tu é do centro, tu é lá do sul, né? Tu é da Bavária ou lá do Baden-Württemberg, tu consegue identificar pelo o dialeto, né? Até porque dialeto não se confunda com sotaque. Nós aqui no Brasil, a gente tem sotaques, né? Se o cara vem da Bahia, tu consegue identificar o sotaque dele, ele é lá do Nordeste. Mas a gente fala o português em todo o nosso território. O dialeto ele já tem diferenças, inclusive, porque é quase um outro idioma. Inclusive de registro gráfico, né? De gráficos, né? Então, e ainda assim, tem a questão da imigração alemã, tem dessas diferentes regiões que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, e também da questão, como o professor estava falando, da religiosidade, né? Então, e isso é muito importante porque nós moramos numa cidade de origem italiana e aqui o catolicismo é muito presente. Acho que às vezes as pessoas não têm a dimensão do que era isso naquela época e não precisa ser tão longe assim. Eu acho que se a gente voltar uns 40, 50 anos aqui no nosso estado mesmo, estas cidades que são de imigração alemã, que tu pega ali, São Leopoldo, lá no Taquari, tu pega lá Estrela, Lajeado, Santa Cruz, é muito presente essa questão, né, da religiosidade, né? Tem o colégio luterano, tem o colégio católico. Tem o salão de festas católico, tem o salão de tem o cemitério católico e o cemitério luterano. A cooperativa de financiamento para os colonos, né, no início do século XX, né? As Verein, né, para católicos, para luteranos, enfim. Isso. Então é muito, inclusive até na questão social, né? Às vezes na questão de casamento, eu quero casar com aquela que ela é luterana, então ia ter que ter uma conversão ali, ou um ia ficar luterano, o outro ia ficar católico, tinha que ter uma conversa séria, né? É um debate, é uma disputa, há uma negociação, né? Mas era a voz mais ou menos corrente na época relativa aos casamentos, né? De que casar com um protestante, casar com uma católica ou vice-versa, né? Significava a traição da fé, uma exclusão, pesado, né? Criava até uma questão familiar complicada, né? Assim, às vezes de litígio, né? Mas mesmo assim acontecia, né? Eu nessas minhas pesquisas, né? Eu trabalhei com registros das comunidades luteranas, registro de batismo, de casamento, confirmação e enterro, né? E nas de casamento, por exemplo,
eu consegui mapear e encontrar, né, casamentos mistos na perspectiva religiosa, assim, né? E bom, como estava registrado naquele livro, né, o cara certamente veio da sua religião de origem para a religião do livro, né, onde ele está registrado. Né? Assim, trazendo também essas, de cada região trazia também as suas características, né, culturais, né? A gente vê, e até foi tema de pesquisa, o famoso, assim, o casamento, aqueles que a noiva casava de preto, né? O porquê da roupa preta, né? O porquê que alguns trajes são com capa, outro com chapéu. Então, isso é justamente de cada região da Alemanha tem o seu traje típico, né? Assim como tem suas danças típicas, tem o seu dialeto, né? E a sua forma de agir. Nós fizemos parte aqui em Caxias, nós temos a Associação Cultural Germânica, que ela foi fundada em 2006 e desde então ela vem fazendo também um resgate histórico, né, e busca. E antes mesmo da fundação, nós fizemos um encontro aqui, o primeiro encontro da cultura alemã em Caxias do Sul no ano de 2004. E muitas pessoas assim ajudaram a trabalhar com pesquisa e ver a questão dos trajes, né? Então tem uma gama grande assim de trajes, né? Até remonta das crianças aquela questão do chapeuzinho vermelho, né? Que era de uma região da Alemanha, né? A história, os próprios trajes com capa. Sempre quando a gente imagina, fala um traje alemão, tu imagina aquele traje da Bavária, sim, né? Que é o chapéu, aquela mais meia, conhecido, né? o macacão aquele, né? Que é o que ficou popularmente conhecido em função da Oktoberfest, né? Que é uma festa tradicional da Alemanha. Mas esse traje que comercialmente, vamos dizer assim, é posto, ele é um traje específico da região da Bavária, que é do sul da Alemanha ali, que foi, vamos dizer, eu acho que é a festa mais famosa da Alemanha, né? Que vamos dizer assim, mundialmente conhecida, mas existe uma gama muito maior, né? Sim, há muitas diferenças, né? Eu estou pensando, agora tu falavas da Bavária, mas eu estava pensando, por exemplo, na Pomerânia, né? A questão das noivas de preto, por exemplo, né? Nós temos aqui no sul do Rio Grande, em São Lourenço, uma comunidade pomerana bastante expressiva, né? E lá ainda, em dados momentos, essa tradição da noiva de preto, ela reaparece, né? Foi objeto de pesquisas, né? E isso também coloca em relevo uma outra situação que a gente precisa levar em consideração quando pensa na Confederação Germânica, quando pensa, né, nesse século XIX na Europa antes da imigração, né? Economicamente, a Confederação Germânica ela tem uma distinção produtiva. Tá? Quanto mais a oeste, mais próximo da fronteira com a França e os Países Baixos, essa foi a área que se industrializou mais cedo. Tá? Então, o capitalismo está mais presente ali, a burguesia está presente ali, e também dali nós vamos ter imigrantes que vão deixar, né, ou talvez mais corretamente, né, imigrantes, estamos olhando a partir de lá, né? E aí nós vamos ter um perfil laboral, né? Que está ligado às atividades artesanais, enfim, quer dizer, né? Ele não é o colono, essa é que é a questão, né? Então, a imigração que veio para cá, ela trouxe sujeitos, né? Com habilidades diferentes, né? Importante o senhor destacar isso, porque nós vemos os vários tipos de imigração, e aqui a gente tem em Caxias presente a imigração italiana, que inclusive está comemorando agora, esta semana, comemorando os 149 anos, né, da imigração, que iniciou em 1875. E a grande maioria dessa imigração italiana, ela trouxe colonos, trouxe agricultores, né? E como tu bem falaste, a imigração alemã ela tem essa diferença também, porque não é 100% de agricultores, e sim trabalhadores, né, como operários, vamos dizer assim, ou técnicos, e também militares, né, que vieram até nessa leva inicial, né. Então a gente tem assim professores que vieram também, então, né, pastores que vieram, então tem essa diferença
né, na questão da imigração, né? E quando a gente olha essa geopolítica local lá, né? Então, eu comentava do oeste, né? E para o leste, né? Sobretudo para a região da Pomerânia, nós vamos ter um outro perfil, né? É uma região que tardiamente se curvou ao capitalismo, né? Mantinha ainda no século XIX relações semi-feudais de produção, então tinha o senhor feudal, né? Sim. O Junker lá, né? Uhum. E ele tinha, né, a seu dispor uma gama grande de trabalhadores, né? Esses trabalhadores eles eram chamados nessa condição semi-servil, né, de Knecht, que é uma expressão que aqui ainda permaneceu nas áreas de imigração. Né? É esse servo, né, que não é um sujeito assalariado, né? Sim. Ele tem uma outra condição. Então, de lá, né, dessa região da Pomerânia, também nós tivemos uma leva grande, né? O professor Cunha, o Jorge Cunha, em pesquisa sobre Santa Cruz, né? Que é uma área exemplar de imigração, né? Ele aponta que 50%, né, dos imigrantes que foram para lá vieram da Pomerânia. E aí isso significa, entre outras coisas, né? Vieram com um perfil produtivo, então ligado a essa tradição, né? Certo. A Pomerânia, tu falavas antes das distinções linguísticas, né? A língua pomerana é qualquer coisa que, né? Bem Só quem é de lá mesmo para entender. Para entender. E aqui nós temos, né, algumas pessoas que conhecem, né? Mas é muito, muito peculiar, muito particular. Inclusive a forma escrita muito mais parecida com a tradição eslava, né? Do que efetivamente, né? Do que então, germânica. E ali há outras questões interessantes, né? Como eles ainda não haviam sofrido uma influência maior do capitalismo, né? Vinham de uma perspectiva mais conservadora, no plano religioso, as comunidades pomeranas também eram mais conservadoras. Porque a gente vai encontrar comunidades, para a gente deixar isso um pouco assim mais claro, né? Nós vamos encontrar comunidades que têm um perfil mais aberto, mais festivo, mais liberal, né? Mas nós também vamos encontrar comunidades pietistas, puritanas, onde tudo é pecado, né? Então não pode dançar, não pode aquilo, né? Então, essas distinções também estão presentes, nós temos exemplares disso aqui nas áreas de imigração. E a gente tem bem presente a questão pomerana em Santa Cruz do Sul e em outras cidades, né? Tem fora até do Rio Grande do Sul, em Pomerode, que é uma cidade eminentemente de imigrantes pomeranos, né? Mas aí tem uma situação que me chama muito a atenção, né? Primeiro, tanto em Santa Cruz, né, como em Candelária, onde eu também identifiquei o mesmo pertencimento, desapareceu de todo, é uma coisa muito interessante, né? Desapareceu de todo a língua pomerana, não o sotaque, né? Mas o dialeto pomerano lá desapareceu, e a escrita também, que é diferente. Tanto os documentos que eu trabalhei, eles vinham com uma escrita típica do Hochdeutsch, né? Enfim, mas eu ainda não consegui descobrir onde é que está a questão, só, né? Eu me lembro que teve um trabalho de pesquisa, né, sobre o inventário, né, da própria língua aqui do Talian, né? Sim. E se pesquisou também a questão do Hunsrück. Né? E veja aqui que nessa região aqui, nossa, aqui da Serra, que é mais italiana, eles fizeram um trabalho da questão da pesquisa do Talian, porque eles vieram tudo da mesma região. Então, aqui em Caxias, se tu vai aqui em Caxias falar com quem aprendeu o italiano daquela época, o Talian, e tu vai em Antônio Prado, tu vai em Nova Prata, tu vai em Bento, tu vai em Carlos Barbosa, todos eles falam o mesmo, vamos dizer, italiano. Se entende, né? Se entende porque é já o alemão veio então da região do Hunsrück para cá, que eu acho que deve ter sido a maior parte, imagino, né? Veio pomeranos, veio os saxões, veio de outras regiões, mas eu acredito que aqui o fenômeno que aconteceu no Rio Grande do Sul foi tipo uma sobreposição de
de um Sim. dialeto. Sim, até porque quando eles estão aqui, por exemplo, para ir na igreja, né? Em que fala o pastor vai dirigir, né? A homilia, né? A Sim. cerimônia. Então, eles acabam gerando um pacto, né? Eu acho que pela maioria, de repente. Pela maioria, então, né? ó, nós vamos... Então né? nós vamos por essa... A escola, né? A escola paroquial, né? Ela tem um papel importante, né? Então, ela também tem que trabalhar numa perspectiva linguística, né? Então, essa unidade foi se formatando, né? Essa espécie de, né? Mas ainda temos aqui Nova Petrópolis, né? Tu tens ali um dialeto ligado mais ao Hunsrück, ao né? Hunsrück, Pegamos ali São Lourenço, por exemplo, nós vamos ter o Pomerano puro, Pomerano né? puro. Pegamos São Leopoldo, pegamos Santa Cruz, já é uma já língua um pouquinho mais... diferente. Eu ouvi a minha avó, né, falando, minha avó, né, a dona Alba Dil, né, falecida, e o meu pai também falando, né? E claro que aí já tem uma mistura também com o próprio português, às vezes eles misturavam, né? Mas a minha avó falava bem e era bem o dialeto carregado, né? E esse que era o Hunsrück, né? Misturado, né? Sim, então, eu claro, me lembro de claro. uma palavra que ela falava, né? Porque quando ela queria dizer fósforo, por exemplo, né? E em alemão é Streichholz, né? E ela falava fósforo. Fósforo. Ela misturava com... Sim, né, são as negociações linguísticas, né? Em Schachtel fósforo. E muitas coisas eles tiveram que E aportuguesando, o chimarrão. Como é que vai falar chimarrão em alemão? É chimarrão, né? Vai lá, né? né? E assim vai. São negociações, né? São negociações, nesse caso, negociações linguísticas, e não são particulares da imigração alemã, ela é absolutamente natural nos processos, né? de assimilação. Né? Ir para um outro país que já tinha toda, né, uma questão cultural, né? Vai falar, como é que vai falar churrasco em alemão? Como é que vai falar chimarrão? Enfim, outras palavras que são daqui, né? E aí, só para trazer um caso peculiar, assim, para mim particular, né? Falando antes dessa região da Pomerânia, os meus primeiros, né, ascendentes, eles vieram da região da Pomerânia. Tá? E aí, quando chegaram aqui, né, eles lá eram quase servos, Knecht, né? Quando chegaram aqui, eles tiveram acesso comprando, mas tiveram acesso à terra. O que lá era impossível. Impossível lá na Europa. Impossível. Então, ele tem acesso à terra. Ter terra, né, é uma distinção muito importante. Se a gente voltar para a Idade Média, tinham terra os nobres. Só os nobres, os senhores, né? Então, da terra. Então, quando eles chegam aqui, né, eles se recobrem de importância porque tinham terra. Né? Outra coisa que eles vão ter aqui, que era impossível a uma pessoa, né, pobre na Pomerânia, eles têm acesso a cavalo. Né? A montaria também é da nobreza. Distinção, né? Então, quando eles chegam aqui, né, logo eles repensam a sua própria condição social. Né? E se acham, mesmo tendo, né, o meu avô, ele tinha uma unidade de 14 hectares, né? Pequeno, todo mundo ali tinha, eram minifúndios, né? Sim. Mas, né, não importava, era ter terra, né? Não é o tamanho da terra, né? E eu recordo muito que o meu avô utilizava essa expressão Knecht quando ele se referia aos trabalhadores jornaleiros que trabalhavam por jornada. Então, a colheita do fumo é um dia, então eram contratados trabalhadores, né? E ele se referia a esses trabalhadores como Knecht, como se ele fosse o senhor. O senhor, né? Sim. E claro que na época de infância eu nunca me dei conta disso. Sim. Isso veio, né, com o passar do tempo, depois, né? Conseguiu elaborar, né, essa condição, né? E lá ainda é comum, né? As pessoas... Claro que hoje em dia as pessoas que mantêm ainda a fala primária em alemão é cada vez menor, né? Sim. Então, aí essas palavras também vão perdendo o sentido. Né?
São poucas ainda as comunidades que têm. Sim. E é uma preocupação justamente das gerações manter, né, essa tradição. Aqui a gente vê em Nova Petrópolis, de repente ali região de Gramado, outras regiões, aí Santa Cruz, mantendo o idioma, mas é algo que a gente tem que lutar para não se perder no tempo. E a ideia, né, de que esse idioma que a gente pretende manter, né, ele é um idioma do século XIX, né? Ele é o idioma da colonização, né? Então, quando tu que tivesse a experiência, né, na Alemanha aí, por vezes a gente é atraído por uma expressão que a gente usa aqui e lá não, né? Não faz mais nenhum sentido, né? Porque é um idioma, vamos dizer assim, antigo, né? Lá de 1800, né? Até o próprio idioma português, se hoje eu for falar... Como não vou dizer falar? Vossa mercê. Certo, né? Certo. A gente vai falar você, e lá eles falavam de outra maneira. Né? Mas, professor, os imigrantes chegaram aqui, se estabeleceram inicialmente ali na região do Vale dos Sinos. Depois, claro, se espalharam para o Vale do Taquari, foram lá para Santa Cruz, para as missões. Né? A gente vê muitas famílias né, germânicas. Mas é importante tu falasse antes na questão da religiosidade e da educação. Né? Isso é algo muito presente. E também a gente vê a música sendo muito presente na cultura germânica, o canto coral. A gente sempre, quando vai numa comunidadezinha, pode ser lá no interior do interior, tem um coral lá, né? Então a música, ela está muito presente, o canto, né? Se desenvolveu nessas comunidades. Mas no início dessas aldeias, dessas ocupações, sempre teve presente a religiosidade e a educação. É comum ver na história da imigração alemã a comunidade, a igreja e a escola. Eu vejo que aquilo que é comum, né, a Gemein, é algo muito, muito caro, muito importante para a cultura alemã, né, da sua comunidade, da sua religiosidade, mas também, né, da sua educação da escola. E a gente via que, como tu falaste, os pastores foram os primeiros professores, ou aquele que tinha uma instrução um pouco mais... Que bonito isso, né, na cultura, né? Ver a religião, mas também a educação como bases. O primeiro espaço de manifestação desses aportes culturais, né, se dá dentro da própria casa. Né? Então, vamos imaginar uma cena, né, deles chegando, montando a choupana. No primeiro momento que eles conseguem dar uma respirada, dar uma sentada, né, eles vão cantar. Né? Existe um saudosismo, esse Inclusive Heimat, né? tem o Heimat, né? Que diz wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Ou seja, né, lá onde... Se fosse fazer uma tradução para português, seria quem canta seus males espanta, mas é mais ou menos quem onde se canta tem pessoas boas, né? Pode chegar lá, que né, gente ruim não canta. Exato. Né? Então o canto tem essa função, né? As orações, né? Trouxeram junto como artefato primário, né? A Bíblia, né? Então o primeiro espaço de religiosidade vai ser o espaço doméstico, né? Lembrando que para os luteranos havia um impeditivo legal, né? A Constituição de 24, ela impunha que o catolicismo era a religião oficial, né? Sim, exato. E até havia uma certa... se permitia, né, outros tipos de fé, desde que não se manifestassem externamente. Então não podia ter torre, não podia ter sino, a igreja. Depois que eles já estavam numa outra etapa, né? Sim. De construção. Então, inicialmente era mais doméstica a igreja. Esses são espaços de sociabilização. Né? Vamos imaginar, né? Eles moravam distantes uns dos outros, né? Não tinha uma vida social, então as comunidades de canto, né? A sociedade de tiro, de leitura,
né? De contação de história. Essas coisas todas vai ter um espaço especial para eles, sobretudo porque eles estão numa terra, mesmo que os tenha acolhido à sua forma e maneira, né? É uma terra estranha. Né? Eles não estavam naquela identidade, né? que era natural a eles. Então, eles vão construindo esses espaços de sociabilização, né? E eles vão ter uma força gigantesca, né? A gente olha as áreas de imigração alemã, a gente percebe, vê isso, né? Inclusive nas edificações, ainda hoje, nós temos edificações lá, a sociedade de leitura, né? Um espaço grande, mas não era só para leitura, era para fazer festa, tinha baile, fazia um casamento, né? Era um espaço, né, social, socialização. Exato, né? Então, e assim tá as sociedades, a escola, né, a educação também era algo que estava, né? Já presente, né? Então, digo, é o país, né, vamos dizer assim, do Goethe, da Kant, Hegel, enfim, do Bach, do Beethoven. Então, a cultura musical, né, os filósofos, né? Então tinha conteúdo bastante também para se passar. E na realidade, o que eles vão trazer, né, em termos musicais, são essas músicas locais, né? Essa que a gente chamaria de uma música popular, uma música ordinária dos lugares, né? Isso eles vão trazer, professor, que nós na Associação Germânica temos um coral, na realidade, que depois ele ficou numa formação mais reduzida, de quinteto, né? Até temos um CD com músicas típicas, folclóricas, né? E justamente nós temos ali hinos que eram, inclusive, cantados na igreja luterana e na igreja católica, né? A exemplo do Grosser Gott, Wir loben dich, né? Que era quase que uma música universal, uma música universal, né? Então, e sempre muito presente na cultura. Então, e daí, claro, músicas clássicas, músicas natalinas, o Natal, né? Essas datas são importantes, né? A Alemanha, ela fica lindíssima na época do Natal, né? Porque tem toda aquela questão das guirlandas, do enfeite. A própria história do Papai Noel se confunde com a história, né? Do Santa Claus lá, né? E como eles valorizam também essas datas, mas a questão da educação, da música, da dança, né? A dança típica. Outra manifestação interessante que a gente vai ter nas áreas, não todas, mas em algumas áreas de imigração, a questão desportiva, né? Claro que a sociedade de lanceiros, por exemplo, foi a primeira formatação, né? Foi lanceiro, a sociedade de tiro, mas a ginástica, por exemplo, né? Estou lembrando aqui em relação a Santa Cruz, na década de 1920, né? As sociedades de ginástica, né? Quer dizer, Turnerbund, a própria Sojipa, em Porto Alegre, perfeito. Ela foi fundada por né, alemães, né? Perfeito, quer dizer... E no futebol, o Grêmio, né? O Grêmio também tem a fundação os primeiros foram né, os fundadores. Tu olha a fundação ali do Grêmio, a nominata da coisa, são todos, né? E é engraçado que a nossa família é toda gremista, né? Mas daí o meu avô, todo o envolvimento que tinha com o clube, né? Com a própria Sojipa também, né? Então a ginástica, né? Principalmente importante, né? O esporte sempre foi algo muito importante também, determinante na cultura, né? Eles valorizavam isso, né? Inclusive a nível de competição, né? Isso. Então a Sojipa, por exemplo... É formação de atletas, né? E a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma escola que não é formalizada, né? Mas vários jogadores de vôlei, por exemplo, e enfim, que vem dessa tradição, da tradição, né? Do esporte, né? E a gente tem aqui em Caxias, hoje nós somos em torno de 500 mil habitantes, né? A média, uns dizem que tem mais de 600, outros que ainda não está nos 500, mas é essa média de 500. Estima-se que 10% da população de Caxias seja de origem... Que tem um sobrenome. Um sobrenome alemão, meu pai mas o meu avô era, enfim, a mãe era de origem alemã. Veja que se a gente está falando de 500 mil habitantes, em torno de 50 mil pessoas são de origem alemã aqui na nossa cidade mesmo, de Caxias. Eu ia até te provocar com uma informação diferente, maior ainda, né? Hoje em dia nós não recebemos mais em casa lista telefônica.
Mas eu ainda tenho guardado aqui, né? Sim, as listas. Acho que ali, né, até o começo dos anos 2000 ainda se recebia, Você né? recebia. E se a gente abrir a lista de Caxias e dar uma olhada nos sobrenomes ali, tu tem, Muitos nossa, sobrenomes. muito, né? Eu aí até te diria que talvez mais, né? Mais até. Mas por conta, né? Talvez seja interessante dizer, né? Isso é uma informação que a pesquisadora Lorraine Slomp-Giron, né, tem na sua dissertação de mestrado. Essa região aqui, antes dos imigrantes italianos chegarem em 75, né, já era ocupada por pessoas, né, de imigração que saíram de Nova Petrópolis, Sim. que é criada em 1869, se a memória não me falha, ou 59, né? Alguns de sobrenome boêmios, suíços, né, que ocuparam essa região e depois vão, com a chegada da imigração, eles vão avançando em direção ali à Farroupilha, né? Os boêmios que na realidade foram os primeiros que chegaram, né, aqui no estado. Claro, se estabeleceram aqui, chegaram aqui até Nova Petrópolis, mas se tu vai, por exemplo, em Santa Lúcia do Piauí, que ali já também se aproxima de Gramado, ali tem muitas famílias que tu encontra com sobrenomes alemães ali. E a região dos vales aqui, né, em direção à Vila Cristina, Feliz, né? Feliz, dizer, então, o que acontece com Caxias, para a gente pensar essa questão da presença, né, de pessoas que têm alguma relação, né, com esses processos, é que também Caxias é uma área de absorção. Absorção, né, que vem também. Vem muita gente de fora, né? A gente aqui em Caxias tem... Eu tô, né? O meu caso também, a minha família ali de Estrela, né? Vieram para cá, o pessoal que vem das missões para cá, de Santa Cruz, o próprio São Leopoldo, enfim, Novo Hamburgo, vem se estabelecer aqui profissionalmente. Muitos vêm a trabalho, né? Outros em função de outras questões familiares, mas acabam se estabelecendo aqui em Caxias, né? Mas estima-se, né, que do estado, em torno de 1/3 do estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer, 10 milhões, 11 milhões de habitantes, 1/3 seja de origem germânica. Vê a presença da imigração, né, e da importância dos alemães aqui no estado. E veja que dessa ocupação, né, primeira que vem, então, dos vales, né, a partir de São Leopoldo, em direção ao centro do estado, né, passando por Estrela, Lajeado, Santa Cruz, né? Vai um pouco além, quase próximo à Quarta Colônia. O que vai acontecer depois? Essa imigração ela é majoritariamente uma imigração que visava trazer colonos, produzir alimentos, e eles tinham acesso, então, a um minifúndio. Famílias grandes, né? 10 filhos, né? 12 filhos. Porque a ideia, aquela ideia da Europa, né? Ter muitos filhos significava ter muitas pessoas para trabalhar, mão de obra, enfim, né? Quando morriam os pais, né, essa unidade produtiva não podia ser fragmentada, né? Então, o que vai ocorrer? Esse é um dos processos também, né? Claro, alguns vão vir para cidades maiores, mas vão avançando ali em a região norte e noroeste do Rio Grande do Sul, né? Aí formando novas comunidades. Tá? Que é um processo que vai ocorrer já no século XX, né? E esses, por sua vez, já se confundindo, né, com a cultura gaúcha, vão subir para o oeste catarinense. Paraná, e assim vão indo. Estão subindo, né? Mato Grosso, então lá para cima. Até os limites do Nordeste. Isso, ali, né? Vamos dizer, algo mais moderno, né? Mas agora, mais recente. Da nossa época aqui, vamos dizer assim. Isso, o Paraná, por exemplo, né? Santa Catarina, Paraná, já é na década de 1950, né? 50, Importante 60. dizer que a imigração também, ela começou em 1824, mas ela se estendeu, né, ao longo da... Então, as famílias foram chegando em 1830, 1840, 1850, foi chegando. A gente tem fases, né? A primeira fase é de 24 até 35. Porque em 35, com a explosão da Guerra Civil Farroupilha, a imigração parou. Parou um pouco. Parou pelo menos por 10 anos. Depois disso, em 48, o governo imperial e provincial resolveu ocupar mais fortemente. Aí a segunda etapa com as colônias aprovisionadas pelo Estado. O Estado vai patrocinar. Santa Cruz é uma colonização oficial, patrocinada pelo Estado.
Isso valeu até 1854, porque aí o governo baixou um decreto criando a lei de terras, e a partir dali o governo não mais iria patrocinar. Mas isso não significou que eles deixaram de vir, né? Vieram as suas próprias custas, né? Então, a segunda fase é uma fase que vai até por volta aí dos anos 70, e nessa nós temos 2 tipos. Então, a colonização provincial, oficial, né? E as colonizações particulares. Aí a gente já tem, olha só, a gente já tem neste momento imigrantes da primeira fase, né, de 24, 25, que já capitalizaram e já são empresários comprando terra e vendendo e colocando, né? A cidade que eu venho, de Candelária. Segunda geração já, né? A região que eu venho de Candelária, aquela colônia é uma colônia particular, então ela foi empresariada, né? Eu agora não sei se eu vou lembrar dos 3, um é Kochenborger, outro é Welsch, e agora não me recordo do outro, mas né, já são 3. Eu estava tentando me lembrar o nome do autor. Ele fez uma pesquisa dos nomes. Ele tem um sobrenome português, assim, mas todos os nomes das primeiras famílias, na primeira leva de imigrantes que chegaram aqui no Rio Grande do Sul em 1824, e a nossa família está justamente pós-Revolução Farroupilha. Que os primeiros DIL que chegaram aqui foram em 1846. O que eles fizeram com o teu H ali no teu sobrenome? Pois é, isso foi um motivo de pesquisa até na Alemanha. Eu fui ver e encontrei o DIL igual lá. Tem também? Tem DIL com H. Tem o DIEL, tem o DIEHL, tem o DILL, né? E, inclusive na Alemanha, já assim, né? Então... É uma, né? Não sei se era uma abreviatura de Die Heilige ou alguma coisa assim nesse sentido aí, ou era um nome. Uns dizem que era Dielmann, e aí ficou só a parte, né? Então, Diel, né? Mas de 1846, a chegada dos primeiros que chegaram ali, né? Por ali, não, por São Leopoldo, mas foram depois para o Taquari. Se estabeleceram ali em Santa Clara do Sul. Santa Clara, conheço Santa Clara. Hoje é município, mas é um município mais recente, né? Distrito de Lajeado, mas... Bom, Lajeado pertencia à Estrela, era tudo Estrela, tudo ali. Estrela é um município muito antigo, né? Depois foi dividindo. Mas os alemães chegaram, e aí sim, claro, começou também a questão da industrialização, né? Eles inicialmente trabalhando com a questão agrícola, né? E criação de suínos, enfim, de hortifruti, mas acabaram se industrializando também. A indústria calçadista, a própria fumageira, né? Porto Alegre tem exemplos disso, né? Sim. Dessa presença empresarial, né? Tanto que em momentos mais tensos de conflito, de guerra, a Primeira Guerra Mundial foi um momento difícil para esses empresários em Porto Alegre, né? Por conta de um argumento do chamado perigo alemão, enfim. Então, tem, né? Santa Cruz também, né? Mas também a gente tem que cuidar para não cair naquela impressão assim, olha, os caras, né? Os caras investiram, cresceram muito, né? Se tornaram, né? Sim, nós temos alguns exemplos disso, né? Mas tem um estudo muito interessante, uma dissertação de mestrado, que compara economicamente Santa Cruz com Caxias, né? E aí derruba a tese, né, de que os alemães, né, eram mais empreendedores do que os gringos, né? Porque não tem, né? E ainda tem todo um lapso de distância de tempo, né? Então, mas os dois são empreendedores. Sim, né? Sim. As pessoas, né? Elas precisam encontrar determinadas condições, tá? O mesmo empresário, né? Aqui da região da Serra, dessa imigração italiana, quanto o imigrante alemão, os que mais deram certo são muito poucos, né? De uma leva aí, digamos, aí de 50 colonos instalados, um deles lá tem, né?
Eu não vou trabalhar na terra, eu vou abrir o armazém, né? Armazém, Tá? Casa de comércio. O casa de comércio. E aí o que ele, né? Ele compra os produtos dos colonos, vende para os colonos, né? Os colonos deixam o dinheiro com ele, né? Então é um cara que vai capitalizando. Eu sempre brinco com essa informação. Ele é o mais esperto de todos, né? E esse é o cara que vai dando certo, vai né? progredindo E a maioria dos colonos vai ficar na sua condição, né? Na sua condição produtiva, porque não tem espaço para todo mundo próprio, nem todo mundo pode ser. E também foi dono um do berço, né, que floresceu também o cooperativismo, Sim. né, como tu bem falasse, né? Então as cooperativas se iniciou desde de laticínios, enfim, de outros produtos, mas também de crédito. Certo. Né? Nós temos empresas assim que... Padre Amstadt aqui, né? É o suíço, na realidade, ele veio. Mas organizou... Mas organizou dentro da colônia alemã ali, né? Então... tem isso, tem esses detalhes também, né? Essa questão da confiança, da ajuda mútua, né? Eles vão criar hospitais, né? Quer dizer, são necessidades que eles enfrentam diante de um cenário que não era lá tão favorável assim, né? Querendo ou não, essas comunidades se mantiveram. E havia uma crítica política do parlamento brasileiro sobre isso, né? Se mantiveram como quistos étnicos, né? Pouca assimilação, né? A minha avó, por exemplo, ela era a 4ª geração, já no Rio Grande do Sul, né? Sim. E entendia muito pouco português, muito pouco, né? E veja, né, como é que pode isso, né? Claro, as pessoas naquele lugar ali, todos eles falavam, o culto era em alemão, né? Tá tudo certo, tá tudo muito tranquilo, né? Agora tu falou do idioma, daí passando pela guerra, daí já na época mais moderna, aí toda essa colônia alemã, todo mundo falava alemão. O meu pai, por exemplo, aprendeu o português no colégio. Isso eu estou falando da década ali de 40. Né? Aí vem a guerra e é proibido falar alemão aqui. Olha o drama também familiar, né? Mas antes disso, a gente já tem algumas políticas nesse sentido, né? Porque a gente fala da Segunda Guerra, fala do nazismo, enfim, né? Mas já antes mesmo, mas durante a Primeira Guerra... né? Primeira Guerra, havia, né, por parte do Parlamento Brasileiro, nós estamos falando no início da República, né, no Rio de Janeiro, né, um debate fortíssimo sobre a desconfiança em relação aos alemães. A dificuldade de assimilação. Nos discursos parlamentares, isso aparecia como o perigo alemão. E ele continuou, né? Então, havia uma hostilização em relação às comunidades alemãs. Tá? E as comunidades alemãs também compreendiam essa hostilização porque tinham muita dificuldade, diferente um pouco da área de italiano, né? Tinha muita dificuldade mesmo pela língua, né? Então, alguém da família falava português, esse é o que vai lá, né? Vai fazer as compras, vai fazer a negociação, e os outros continuavam a falar. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente já tem uma dificuldade, e nós falávamos aí dos empresários de Porto Alegre, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, algumas lojas de alemães em Porto Alegre foram saqueadas, queimadas, né? Então havia já um desassossego em relação a essa falta de assimilação, né? Eu ainda quero escrever sobre isso, né? Em 1922, exatamente o centenário da independência, né? As comunidades alemãs, elas começaram a saudar essa data. Para dizer assim que nós somos brasileiros, né? Nós nos assimilamos, né? Eu tenho ali em Santa Cruz um conjunto de fotografias de bailes de carnaval, tá? Com descendentes alemães, né? Ali fortemente, né? E me parece ali existe um recado também, né? Olha, nós nos curvamos aí, né? A cultura brasileira, né? Então, houve um movimento, mas ainda é preponderante nessas áreas de imigração a educação alemã,
em língua alemã, né? Só com a campanha de nacionalização essa coisa vai E teve ser movimento também até para o nome das localidades, né? Às vezes era uma localidade lá, Schmidt, muda para a linha nossa praça, Brasil, né? Bota um nome diferente, né? Aqui em Caxias, ali no bairro Panassolo, que é um bairro ali que tem muitos descendentes ali de alemães ali, um bairro com muitas famílias alemãs, tinha uma localidade que chamava Linha Berlim, né? Então, aí às vezes tem uma necessidade de... Não, vamos trocar o nome, vamos colocar um nome, ou de repente um nome mais italiano, um nome mais brasileiro, assim, né? Mas esse caso daí da Segunda Guerra, né? O Vargas, em 42, ele proíbe de fato, mas ele já tá numa política, né, desde antes, é a chamada campanha de nacionalização. Então, os estrangeirismos, eles passam a ser proibidos, né? Quem é que vai ser mais impactado, né? A imigração italiana, a língua é latina, né? Sim. Então a proximidade é mais natural. Sim. Mas os descendentes alemães, principalmente se esses descendentes fossem luteranos. Então havia uma certa hierarquia de controle policialesco sobre as imigrações, né? Olha só. E judeus também, né? E japoneses. Talvez dos grupos que mais sofreram com a política de nacionalização de Vargas em 42 em diante, fossem os japoneses, porque a assimilação era muito complicada, né? Então o quadro, diferença, né? Né? E aí talvez seja interessante dizer, né? Interessante que o teu pai tenha... Bom, mas ele aprendeu a falar alemão antes disso, né? Porque o que acontece com a língua alemã depois da campanha de nacionalização de 45? Porque foi muito traumático para as pessoas não poder falar, tem que se calar, né? Tem relatos até de prisões, prisões, né? Lembro aqui do pastor Walter Hennicke, né? Que foi preso, né? Pai do querido amigo Martinho. Né? E ali, o que acontece? Depois da guerra, depois desse trauma, né? Houve uma espécie de interdição da língua alemã, natural. Tipo assim, né? Os filhos têm que aprender português. E ao aprender português, né, eles... um pouco rejeita a cultura, né? Não, né? Tipo... Então, eu, por exemplo, sou um pouco um misto disso, né? Claro que eu sou da década de 60, né? E acabei aprendendo um pouco de alemão por conta desse contato com meus avós, né? Mas há uma geração depois que não só não aprendeu, como via com muita reserva, né? O alemão batata, essa língua e tal, e houve uma interdição. O alemão batata e o teimoso, né? Que são as características, né? Então há uma espécie de interdição da voz, né? Mas é uma interdição que ocorre não pela ação policialesca do Estado neste momento, né? Sim. Mas porque foi tão traumático que as pessoas um pouco, vamos se assimilar logo aqui mesmo e não vamos aprender alemão, né? Mas que legal. Professor, nós estamos chegando ao final. Gostaria de te agradecer muito pela presença. A gente tem muita coisa para falar sobre, né, esses 200 anos de história, né, o bicentenário da imigração alemã, de Deutsche Einwanderung em Brasília, né, os 200 Jahre, 200 anos, é muita história, né? São 2 séculos aí de presença aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, que influenciou a nossa cultura, nosso modo de agir, né? As nossas empresas, as nossas famílias, as nossas cidades, né? Então, eu queria aqui dar parabéns a todos esses, né, de origem alemã, né, por este momento tão especial. Um momento que o nosso estado passa por uma dificuldade muito grande, né? Passa por todas essas enchentes que assolaram aí e assolaram sobremaneira, principalmente as cidades dos vales, né? O Vale do Taquari, né? O Vale dos Sinos, enfim, a nossa própria capital, mas enfim, muitas cidades devastadas, né? Não era algo que se queria, né, para se comemorar existia uma ampla programação, né, de
de festividades para se lembrar dessa importante data, né, que afeta aí todas as nossas famílias, né, 1/3 da população do estado do Rio Grande do Sul, aqui da nossa cidade, né, mais de 10%, vamos dizer, da nossa cidade aqui de origens, né, de descendentes de alemães. Professor, ich freue mich auf dich zu sehen. Né? Dankeschön für alle. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Eu acho que a gente tem assunto para fazer um segundo podcast, sim. da sequência, né, sobre esse tema tão importante. Eu agradeço aí o convite, foi muito prazeroso mesmo conversar contigo e trocar, né, essas informações, essas visões, essas análises, né, de um processo que é super complexo, né? De fato, a gente não consegue abarcar em uma hora. Agora, né, um tema tão complexo. Tão grande, né? Então, obrigado. Mas muito obrigado e vamos em frente. Agradecer também à X-Play, aos parceiros, né? Parabéns a todos os de origem alemã, 200 anos da nossa imigração aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos.